Meu amigo, camarada Rafael Galvão, antes de mais nada, um prazer estar aqui contigo hoje. Você que tem o fio da história no sangue também, de lutas ao lado do povo, ao lado do Brizola, né? Fruto do CIEP, não é, Galvão? Graças a Dessa, Deus. dessa ideia genial. Deixa eu desligar aqui que eu estou compartilhando aqui. Mas deixa eu fazer a apresentação, Galvão, que é um militante trabalhista, brizolista, tem a TV Galvão. Aí eu queria que tu divulgasse os teus canais, Galvão, para a gente fazer esse fio da história no Rio de Janeiro, do país, que o povo era feliz com Brizola, né? Então divulga um pouco da tua mídia para a gente começar esse fio da história. E é Brizola, e é Brizola, e é Brizola. Boa noite, Leonel. Obrigado aí pelo carinho, pela consideração. A gente tem trabalha aí de alguma forma com as redes sociais. A gente tem a nossa página no YouTube, no Facebook, né? A página Rafael Galvão, né? Que a gente está retransmitindo aqui em tempo real. A gente tem, além do Facebook, a gente tem, aliás, no Facebook, a gente tem o Café com Galvão, que é uma outra página nossa, e tem a página Rafael Galvão, tá certo? É o @eu sou Galvão. Aí você encontra e dá um pulinho lá e curte a nossa página, compartilhe, dê sugestões. E a gente tem no Instagram e no Twitter o @eu sou Galvão, tá certo? Então, quem puder também, passe a nos seguir lá. E no YouTube a gente tem o TV Galvão. TV Galvão, que é uma nova página nossa, a gente está recomeçando aí, precisando muito de inscritos. Então, sejam bem-vindos e estejam à vontade, viu? Que bom, Galvão. Olha, antes de mais nada, quero te agradecer por essa oportunidade. E eu quero fazer já esse fio da história, porque quando o Rio desbrizolou, começou a criminalizar. Vamos fazer um fio da história para que tu possa me ajudar nesse fio da história da criminalização no Rio de Janeiro. A Maria Barreto, boa noite, muito obrigado. Isso vamos para a gente entender o porquê que o Rio de Janeiro chegou nessa situação, né? Então vamos começar, inclusive, com o crime organizado, né? O jogo do bicho que foi contra o Brizola no Carnaval, com apoio da Rede Globo, na verdade, com apoio da Rede Globo, boicotou o sambódromo, boicotou os desfiles, a venda dos ingressos. Aí você tem, inclusive, o fator da milícia, dos grupos de extermínio, Lecoque, Cavalos Corredores, que é essa herança da ditadura, né? E que faz o genocídio da Candelária e Vigário Geral contra o Brizola. E dali nasce aquela picareta da Flor de Lis, na Candelária. Você lembra muito bem que ela adota os 37 moleques da Candelária, patrocinada pela Globo. Para quê? Para dizer que o Brizola que não cuidava das crianças com o CIEP. E ela, a negra, pobre, favelada, é que fazia um esforço total e cuidava porque adotava as crianças. E a Globo, inclusive, fez um filme, né, para ela, reportagem no Fantástico, as pessoas choravam, olha, mas como é boa, que caridade, que altruísta, né? E aí você vê a picaretagem que é essa Flor de Lis, né? E aí você tem Moreira Franco, e aí depois você pode dizer mais do Moreira Franco, o próprio Marcelo Alencar que trai o Brizola, o Garotinho que nomeia o Sveiter, o advogado da Globo que pediu, inclusive, intervenção federal no governo Brizola. Aí você tem o Cabral, que tem na campanha Não Contém Brizola, né? E o próprio Witzel, que é o atirar nas cabecinhas, atirar na cabeça dos negros pobres de tão negro, negros de tão pobre, como diz a Vera Malaguti. Então, e o Crivella, e aí depois a gente entra nessa parte do Crivella, porque tem a questão do bispo Edir Macedo, que é a antítese do Brizola. Né? Como é que você vê esse cenário? Porque quando o Rio começa, ou seja, para de fazer o investimento de políticas públicas a favor do povo, né? Olha lá, o Rio de Janeiro vai melhorar quando o centro público voltar a trabalhar, por isso que o centro está parado. Ou seja, quando começa a investir em CIEP, saneamento, nas empresas públicas, criação de emprego, a proteção da infância, da adolescência, aos direitos humanos, ou seja, a cidade integrada, justamente é essa falta de política
que gerou essa crise inimaginável que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, Rafael. Como é que você vê esse cenário aí? Você que acompanhou, de fato, e era um parceiro e aliado do meu avô Leonel Brizola também. Bom, Leonel, eu acho que a gente tem que contextualizar o primeiro governo Brizola, né? Era o início da redemocratização, da abertura, mas a gente ainda estava numa ditadura, a ditadura do Figueiredo, que, de fato, já estava de saco cheio, né? E o desgaste muito grande dos militares, né? Com tortura, com desaparecimento, com morte. A polícia do Rio de Janeiro extremamente violenta. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do Brizola no Roda Viva da década de 90, 94. E ele mostrou uma capa da revista Veja, dizendo que o Rio estava, enfim, era o império da violência, entendeu? Guerra Civil. Isso, guerra civil e tal. E isso foi no governo Chagas Freitas. Então não foi o Brizola que inventou a violência, que promoveu a violência. A pior coisa que existe, a pior desonestidade é intelectual. É quando você deturpa a verdade para manipular. Então, o Brizola entra numa época em que ele investe? É em educação, é democracia, é abertura. E só fazendo uma parte, Leonel, o CIEP não era só uma escola pública, isso, Guerra Civil no Rio, é esse mesmo. Então, equipe muito boa, viu? Produção muito boa sua. Então, o Brizola cria o CIEP, e o CIEP, outro dia, eu estava até assistindo o Freixo defendendo até o Brizola, porque ele, numa entrevista lá com o professor Vila tem vilania também, muito no que fala o professor Vila, né? Então, o professor Vila dizendo, o Brizola não é o culpado. É um antiprisionista. Era do Colégio de São Paulo, ali da Zona Sul. E o Cabra dizendo, aí o Freixo falou, não, ele investiu em educação é importante. O senhor sabe, o senhor é professor também, educação é importante e tal. Aí ele colocou, posso até questionar a pedagogia do CIEP, mas a importância de se ter escola, não. Mas eu digo, a pedagogia do CIEP era a pedagogia do estudante que era oprimido, que passava fome, passava necessidade, não tinha comida em casa, às vezes tinha um pai violento, e o CIEP resgatava a criança, o CIEP dava dignidade à criança, o CIEP ajudava a criança, por exemplo, a gente na quinta série já tinha grêmio estudantil, a se organizar politicamente, a ter que fazer uma campanha eleitoral. Então, no CIEP você tinha um projeto que ninguém fala disso, que são os pais sociais. Então, tinha criança que sofria violência em casa, violência sexual, né? Os pais perdiam, que na época chamava o pátrio poder. Então, quem cuidava era sempre um casal, ou era o bombeiro e a esposa, ou um policial militar e sua esposa. E cuidavam das crianças, que tinham tudo: roupa, comida, enfim, como todos os outros alunos. Então, você tinha uma biblioteca com 1000 volumes, então o garoto estudava, o garoto criava o hábito de leitura, criava o senso crítico. Você tinha em cada escola o que chamavam na época agitador ou animador cultural. Então, você tinha aula de teatro, você tinha aula de música, você tinha aula de artes plásticas. Isso para um garoto da comunidade que não tem acesso a nada, e funcionava todos os dias do ano, porque quando entrava em férias, você tinha também enfim, uma ação, eu esqueci agora o nome, mas tinha um nome específico. Tinha uma ação lá de recriação que o aluno que não tinha comida em casa, que não tinha, a mãe não podia, enfim, ele podia ficar em casa, ele estava ali e ia passar o dia na escola de qualquer maneira, com atividades culturais, se alimentando. Então, o CIEP é uma escola que hoje é moderna. Tu imagina 40 anos atrás, 30 anos atrás. Então, foi revolucionário o CIEP. Quem passa por lá não se esquece. Não se esquece. Então, a educação que transforma é o que o professor Paulo Freire tanto falava, né? Se o oprimido
não tiver uma educação libertária, ele sente necessidade de ser opressor. Então, o CIEP era a educação que libertava. Então, é isso que as elites não aceitavam. É ter uma escola de elite para a classe baixa. Uma escola de... Aquilo que o Roberto Marinho questionou o Brizola. Governador, o senhor está gastando tanto dinheiro com escola, faz umas escolinhas mais simplesinhas. Para ele, fosse de amianto, estava tudo ok, tá certo? Então, e ele dizia que o que era caro era a ignorância. O que era caro é a ignorância. Então, o projeto pedagógico dos CIEPs, que no livro dos CIEPs, que foi um livro assinado pelo Darcy na época do lançamento, né? Ele mostra essa visão da escola libertária, da escola que transforma, da escola que educação e cultura é a mesma coisa, está misturada, né? Como um ambiente de libertação dos alunos. Fora o ginásio esportivo, que tinha todo tipo de material, tinha CIEP que tinha escola, aí o Roberto Marinho questionando o Brizola. Então, fora os CIEPs que tinham, no segundo governo Brizola, passaram a ter a questão das piscinas olímpicas, né? Então, muito importante também para a questão do desenvolvimento esportivo das crianças e dos adolescentes. Então, essa é a revolução. Então, aí se questionava que eram prédios caros. Meu querido, eu vou falar uma coisa para vocês. O preço de um CIEP, que era pago uma vez só, era o mesmo preço de uma UPA que era alugado por mês, e o Cabral pagava essa porcaria por mês. Era o mesmo preço. Então, com uma UPA dava para fazer 12 CIEPs. Ninguém fala isso, porque eram patrimônios que ficavam para o Estado. Não era um puxadinho alugado que o governo gastava dinheiro toda hora e alguém ganhava um dízimo e oferta nessa brincadeira, que é o jogo da política, né? É o desmonte do Estado, o endividamento do Estado, né? Não é um investimento... O aluno residente aqui, o Gregório. Peraí, o Carneiro, Gregório, o projeto Aluno Residente, não era isso? Isso. Chamavam pais sociais na época, viu? Pais sociais. Amém. Aí depois mudou de nome, mas no primeiro governo chamavam-se pais sociais. Cara, a gente tinha de tudo. Era de sapato, era roupa para esporte, era material escolar, era tudo. Então o garoto que não tinha nada se vestia... Como era lá em casa, às vezes a gente vestia a roupa de um vizinho que tinha uma... Entendeu? O garoto tinha crescido lá e a gente usava a roupa dos outros. Aí você chega e começa aumenta a autoestima, aumenta, enfim, a dignidade. E o Brizola tem essa característica desde a época das brizoletas. Eu lembro o Caco Barcelos, na época da morte do Brizola, falando, olha, o Brizola era o governador dos pés descalços do Rio Grande do Sul. Porque ele deu sapato, ele deu dignidade, ele deu roupa de frio, entendeu? Fez lá 6.000 brizoletas. O Caco Barcelos foi aluno da brizoleta. Então, no Rio de Janeiro, quando o Brizola chega, está se organizando efetivamente o tráfico de droga com um produto novo, que é a cocaína. E começa, e não é só no Rio, não, é em São Paulo, é em todo o país. A diferença é que a polícia militar no Rio de Janeiro, que no governo Chagres Freitas, entrava atirando no barraco, dando tiro na panela de pressão. Até hoje eu lembro de uma reportagem de uma mulher chorando, rapaz, porque a panela de pressão dela tinha sido estourada com um tiro de escopeta. Entendeu? Tinha casos de estupro, de entrar no barraco e estuprar. Isso a força policial fazendo. Por quê? Porque era a polícia patrimonialista da ditadura, que perseguia o pobre, perseguia o preto. E com Brizola teve que andar na linha. E com Brizola teve que fazer o dever de casa. E com Brizola teve que ter dignidade. Tanto é que as ações da Candelária e as ações lá dos cavalos corredores, só para situar as pessoas que não são do Rio, tinha um grupo de extermínio chamado Cavalos Corredores, que era de Rocha Miranda,
é um bairro no Rio de Janeiro com baixo IDH, muito violento, muito violento. E no dia da chacina de Vigário Geral, ô Leonel, cada um dos policiais que entraram atirando a esmo, matando qualquer um que estava na frente, ganhou R$ 1.200 do comando daquele batalhão para fazer essa chacina. Isso caiu no colo, para cair no colo do Brizola também, entendeu? Desgaste político. Lembrando, o Brizola já tinha se desincompatibilizado para ser candidato a presidente em 94, e o doutor Nilo Batista era o governador de estado. Tá? Agora o pessoal está falando que só a Benedita e o Brizola não foram presos ou destituídos, né? O doutor Nilo também não, viu? Que é um homem digno, correto, um cara de direitos humanos. Era o cara que o Lula devia ter colocado no Supremo. No Supremo, não, verdade. Porque estava na concorrência ali, né? Era ele, e não como é que é o nome dele, que agora eu esqueci, o primeiro ministro negro? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, né, que foi fazer toda a questão do mensalão trabalhada numa teoria louca que não se usa em direito penal, que é a teoria do domínio do fato. Né? Se eu estou na sala e alguém está no quarto matando alguém, eu tenho obrigação de saber. Isso aí é uma piada. Né? O cara trabalhou como alguém a favor da direita, realmente. Então, no governo Brizola, se eu estiver falando muito, você pode interromper, viu, Leonel? Fique à vontade. Tá? Então, no governo Brizola, se trabalhou a questão de direitos humanos. Eu fiz até uma listinha da questão. Governo Brizola fez CIEPs, uma luz na escuridão. O interior do Rio de Janeiro não tinha eletrificação rural. Foi o Brizola que levou. E depois o governo Lula cria lá um projeto de eletrificação rural nos mesmos moldes. Nos mesmos moldes. Você tinha cada família um lote em que ele dava casas para as famílias no nome da esposa, porque os caras muitas vezes vendiam a casa, compravam cachaça, sentavam-lhe a mão na mulher. Enfim, o Brizola já tinha essa percepção e sensibilidade. A Rio 92, que ninguém comenta, foi organizada no Rio de Janeiro por causa do Brizola. O governo do estado do Rio de Janeiro, ou seja, foi um encontro global sobre meio ambiente, foi o primeiro encontro daquele tamanho, daquele porte, no Brasil. O Collor transferiu a capital para o Rio de Janeiro, isso tudo graças ao Brizola. A linha vermelha, que era a ligação entre o aeroporto e o centro, sem sobrecarregar a Avenida Brasil, e a segunda fase, que todo mundo disse na época que ele não ia fazer, que era ligando a Baixada ao centro do Rio de Janeiro, e ele fez. A questão dos direitos humanos, Leonel. Veja só, o Rio de Janeiro teve a oportunidade de ter um sucessor do Brizola à altura do Darcy Ribeiro, que era gênio. E aí, meu amigo, as esquerdas também sabotaram, porque o PT jogou o Gabeira e o PCdoB foi de Moreira. Porra. Isso, a gente tem que lembrar, o PCdoB, que o Brizola foi sempre tão parceiro, abraçou Moreira Franco. Então, assim, entre Judas e Barrabás, preferiram Satanás, entendeu? Então fica difícil, meu amigo. E aí o Darcy perde para o Moreira. Moreira deixa os CIEPs, os esqueletos dos CIEPs lá, por 4 anos. Teve uma política de se matar pobre e preto, como nunca tinha acontecido. Foi pior do que a da época do Chagas. Eu lembro de uma cena de um cara saindo de um buraco assim, de um teto, e todo mundo soltando-lhe tiro nele. Ou seja, foi onde mais se matou, né? Lembrando que o Moreira tinha relações com o jogo do bicho, relações a ponto de fazer festa para os bicheiros dentro do Palácio Guanabara para discutir coisas não republicanas. E que quando o Darcy foi questionado também no Roda Viva, ele falava, eu me reunia com o bicheiro, com a imprensa, com todo mundo, para tratar de coisas republicanas, como era a questão do carnaval. Não era para ter conversinha de apoio e campanha eleitoral dentro da estrutura do Estado. Não, não.
Então, esses caras, o Moreira, que depois a gente viu o que ele fez no governo federal, né? O carrasco dos pobres. Carrasco dos pobres. Não, e se elegeu, Rafael, com o slogan da violência, que ia terminar a violência em 6 meses. Ah, ou seja, com apoio. E toda essa turma aí, antibrizolista, todos eles projetados com apoio da Rede Globo. Ou seja, a Rede Globo do mal contra o CIEP do bem. E aí, o que venceu no Rio de Janeiro foi a Globo do Mal. Essa que é a verdade. Esse caldo cultural formado pelas suas telenovelas, programa de auditório, o Luciano Huck, Faustão, Ana Maria Braga, ou seja, uma coisa péssima qualidade cultural. Esse caldo cultural, inclusive, Galvão, o que a gente fala muito é que justamente formou o Bolsonaro, ou seja, faz essa fomentação no Bolsonaro justamente para acabar e destruir o PT, da mesma maneira que a Globo criou o Collor para impedir o Brizola chegar ao governo, à presidência da República. Então, essa fio da história que tu faz do Rio de Janeiro é importantíssimo para que a gente possa entender não só o Rio de Janeiro, mas por que o Brasil elegeu esse monstro. Porque o Bolsonaro nunca mudou, o Bolsonaro sempre foi isso, sempre foi fascista, sempre falou contra negros, sempre falou contra pobres, sempre elogiou o grupo de extermínio, sempre homenageou... Isso, contra a mulher, sempre elogiou a violência da polícia, a truculência da polícia. Foi a sociedade que decaiu. Essa que é a verdade. A sociedade decaiu. E ela decaiu por conta de quê? Por conta justamente disso, né? Desse caldo cultural formado pela Rede Globo e o massacre, né, ao CIEP. Você vê, na época, você botar na agenda política educação e meio ambiente, isso não dava voto, pô. Isso não dava voto. E o Brizola já pensando nas próximas gerações. O Brizola, visionário, não estava pensando na reeleição, nem tinha reeleição na época. Você vê, o Brizola perde a eleição, o Darcy perde a eleição num pacotaço do Sarney. Né? E que o Brizola foi o único a ficar contra, Galvão. Verdade. E perdeu, pagou um preço altíssimo pela falcatrua econômica do Sarney. Mas o Darcy falou, não, o Brizola estava certo em dar a letra, falar a verdade para o povo, que o pacote é ilusão. Né? O pacote era ilusão. E a mesma coisa do plano real, né? Que era, na verdade, todos esses planos econômicos foi para ganhar a eleição. Né? Ganhar a eleição e abrir para o processo de privatização. E o que o Brizola sempre montava, olha as perdas internacionais da economia. Né? Então tu puxa uma coisa importantíssima, ao André Lima tratando os garis, né? Colômbia precisam ser mais valorizados. Obrigado por defender os heróis da limpeza. O problema só fazer essa parte, que a Colômbia e o Crivella utilizou de moeda de troca, aparelhou com a Câmara de Vereadores, deu cargo, ou seja, aí o Crivella está reestabelecendo justamente isso que o Brizola combateu, os currais eleitorais. O Brizola destrói os currais eleitorais do chaguismo e do lacerdismo, né? E que a Globo sempre patrocinou porque sempre quis. O Brizola começa a destruir, né? Bota CIEP, Centro da Cidadania, né? Empodera os presidentes da Associação de Moradores, você lembra bem como é que era, recebia no Palácio, levava obras públicas, não era o vereador, não era o deputado, tá entendendo? Era o governo do estado que levava seu maquinário solicitado pelos presidentes das associações de moradores, né? Ou seja, o CIEP passa a criança pela primeira vez na história a ser sujeito de direito, né? E a favela começa a ter, isso que você coloca é muito bom, que é a questão dos direitos humanos que eram internacionais, ele traz para a realidade do menino pobre favelado, né? Ou seja, o mesmo direito que tem um palacete, aqui o barraco da favela também tem o mesmo direito. Ou seja, o lar é inviolável, a inviolabilidade do lar. Você não pode entrar com uma butinada, você não pode fazer. O que a polícia tem feito, né, Galvão? Você vê que ela entra igual um gatinho nas áreas ricas do país, aqui na Barra da Tijuca, no Golden Green, onde só tem picareta, 71 estelionatário. Ela entra, ô doutor, posso entrar? Você vê como é que ela entra na favela de Caveirão de helicóptero, né? Aquilo que o Brizola tinha proibido. Rapaz, eu lembro uma vez, era campanha eleitoral, a gente estava fazendo campanha. Salvo engano, eu estava fazendo campanha até para o teu irmão. A gente estava lá na Cidade de Deus. E, de repente, entra o Caveirão. E sabe como é que ele entra? E o Caveirão tem alto-falante.
né, xingando as mulheres que estavam na rua, entendeu? Suas prostitutas, não o termo prostituta, mas suas prostitutas vão para dentro de casa, suas vagabundas. É nesse nível. Vagabunda, eles gostam de chamar de vagabunda. É nesse nível o troço. É a criminalização do pobre, né? Então, o que a elite produziu? A elite produziu um governo do Moreira Franco terrível, assassino, um governo do Sarney, que era um governo de fome, de miséria, né? E eu vou te falar, não foi só a questão de criar o Collor para impedir o Brizola de ser presidente, porque a vez era do Brizola, e a popularidade do Brizola era grande, e isso incomodava muita gente. Então, por isso, deram mais um ano para o Sarney, ao invés de 4, 5 anos, para evitar o Brizola. Não é? Criminalizar o pobre, inventaram a história que Brizola era amigo do traficante. Capa de O Globo de 89, Brizola do lado de um presidente de associação numa comunidade, um irmão negro, e botaram na capa do Globo que era o Brizola abraçado com o traficante. Merval Pereira que colocou. Merval Pereira. Ué, o que é o Merval? Não sei o que ele está fazendo na Academia Brasileira de Letras. É difícil até de ouvir o Merval. O Merval é o acadêmico sem livro. É o acadêmico Como é que pode sem isso? livro. A Globo igual Roberto Marinho. Igual Roberto Marinho. Igual Roberto Marinho. Eu não duvido também que tenha virado miliciana, porque no Rio de Janeiro tudo virou miliciano, Galvão. Se demole, até o Cristo Redentor virou miliciano. Eu vou te falar, hoje o Rio é fruto disso aí, de um anti-brizolismo. Porque o que é o Witzel? É um anti-Brizola, é o Brizola às avessas. O Brizola protegia o pobre, o excluído. A cidade tinha que ser mais igualitária. E o Witzel é o cara que diz que tem que dar tiro na cabeça de pessoal de comunidade, de favela. Aliás, eu não tenho o menor problema de falar o nome favela, porque eu vim de uma. Então, eu acho até bonito. Acho melhor do que comunidade. Que comunidade pode ser qualquer coisa. Comunidade judaica, comunidade... E aí pode ser de elite, pode ser... Comunidade organizada, né? Comunidade não falta nada. A favela é que não tem nada. É estado mínimo, né? Aliás, o Estado só entra com poder coercitivo. É o Estado robesiano, entendeu? É o Estado policial. É o Estado que tem o monopólio da violência e parece que só tem a violência. O Estado parece que não tem educação, não tem saúde, não tem lazer. Então, é preciso brizolar. Ontem eu estava conversando com os companheiros. Isso aí, veja só, o Sérgio Cabral, quando coloca essa foi a primeira campanha dele para prefeito que ele perdeu, né? Perdeu para o Marcelo Alencar, parece. Marcelo Alencar era nosso. Ele usava isso aí num trocadilho muito do safado, né? Porque a elite começou a dizer que Brizola era cocaína, associando Brizola ao tráfico, associando Brizola a crime organizado. E ele dizia, não contém Brizola, quer dizer, não contém cocaína. E daí é um hipócrita. Sempre foi assim, um cara medíocre, um cara tacanho, e no final virou um criminoso, virou um cara que tomou de assalto o estado do Rio de Janeiro, o Cabral. Tomou de assalto, virou bandidagem mesmo. Né? Agora, Leonel, o garotinho não só colocou o Ziveiter para ser o secretário de Justiça, né? Que era Justiça e Segurança tudo misturado, com grande poder o Ziveiter, que pediu intervenção no segundo governo Brizola, ele também criou o Eduardo Cunha, meu amigo. Ele botou o Eduardo Cunha na SEAB. Eu não me esqueço das reuniões com o Brizola, dizendo, olha, depois que aquele pastor foi para lá, nem Jesus entra, né, Jesus? Aí falava do companheiro Jesus, que tinha sido presidente da SEAB. Entendeu? Então, assim, o Brizola tinha esse senso de humor, né? Até na crítica ele usava humor. Então, meu amigo, ele criou também essa bandidagem que se diz evangélica, essa bandidagem neopentecostal, né? Começa aí. O Rio de Janeiro, ele tem tido a capacidade, desde a época do Garotinho, de se antever o que vai acontecer na política nacional.
Então, hoje, a política nacional está tomada por um tripé, que são milícias, de um lado. Tá? Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, e deixar bem claro, Leonel, quem está dizendo sou eu, não é você. Tá? O cara que matou a Marielle é amiguinho do filho do presidente da República, que é vereador, do Carluxo. É amigo. No dia que a Marielle morreu, eles estiveram no condomínio. Tem intimidade de participar de churrasco. Aliás, Galvão, eu acho que um dos motivos da queda do Witzel é justamente isso, porque não tem separação do Witzel e do Moro, ou seja, aliados depois alijados, né? Amaldiçoados, né? Ia ser revelado essa trama e essa aliança espúria da família Bolsonaro com Queiroz, a milícia, esse escritório do crime, esses grupos de extermínio e o assassinato da vereadora Marielle Franco. Né? Tanto que ele ia nomear um procurador do Estado que ia investigar, de fato, toda essa maracutaia dessa família, que sempre foi isso aí. Né? Sempre teve essas ligações espúrias e criminosas. Perigosas, é. Você veja lá Muzema, aquele prédio que desabou, matou 6 crianças, fora os adultos, chega a quantidade de 20 pessoas. Uma área ambiental separada, eles invadiram, construíram um prédio sem ter um engenheiro responsável. Né? É a ação das milícias. E ainda tem gente que acha que o Bolsonaro é um ungido. E a gente vai ver mais à frente, porque a história ela é muito... O Rodrigo Pinheiro, amigo nosso, viu? Gente muito boa. A gente vai ver a proximidade que existe entre os milicianos, os assassinos da Marielle, com o vereador Carluxo, que inclusive fez homenagem para ele lá na Câmara. Então, o outro deputado, irmão dele, que hoje é senador, na verdade, quando era deputado, fez homenagem ao Adriano. Esses caras são do escritório do crime, que é um local onde os caras tinham, olha, quer matar quem? Tá bom, quanto é que é? R$1 milhão. Fez disso um negócio. Matar as pessoas virou um negócio. E essa gente, todas juntas, né? De um lado, Bolsonaro, com a igreja, com o pastor Everaldo, né? Que todo mundo sabe quem é. Todo mundo sabe quem é. Você sabe, ô Leonel, onde eu vi a primeira vez o pastor Everaldo? Eu vi o pastor Everaldo na antessala do Garotinho. Ele era o cara responsável. Eu era da Juventude Socialista do PDT. O Alexandre Gonçalves era presidente da Juventude Municipal e assessor do Garotinho. Fui lá para falar com ele sobre questão de movimento estudantil, eleição, enfim. Me deu um chá de cadeira de mais 5 horas, mas não tem problema. A gente ficou ali sentado. E eu vi mais de 100 pastores indo lá falar com o pastor Everaldo. O pastor Everaldo era o homem do Garotinho. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Era o homem do Garotinho para tratar das questões das igrejas evangélicas. E o Brizola metia porrada no Garotinho dentro do partido por usar a igreja para fazer politicalha. Isso eu lembro com convicção. Eu participei ali daquelas reuniões que o pau comia entre o Brizola e o Garotinho, enfim. Brizola sempre buscando a questão mais republicana e o Garotinho sempre naquela malandragem de ninho de mafagafo, né? O aparelhamento, né? Utilizando a máquina pública de forma eleitoreira e misturando religião e política. Que é uma coisa que é uma bomba atômica, na verdade, não se mistura. Misturar religião, você mata a democracia, né? Você mata o Estado democrático de direito, você criminaliza a política. Você não, é inaceitável o que está acontecendo. Isso não poderia ser aceito jamais. E o Brizola dizia que muito sangue foi derramado na história quando se misturou política com religião. É que o Brizola lia, né? O Garotinho não, né? O Garotinho era só boca e estômago, entendeu? A fome, a sede. Talvez se fosse um homem empoderado, talvez fosse até viesse a se tornar até herdeiro do trabalhismo. Mas como ele é fominha,
ele é, né? Ele é glutão, não só com a boca, mas também com tudo, né? Um traíra, traiu o Brizola. O que o Brizola fez por ele, um pai faz por um filho. E a primeira coisa que ele faz é esfaquear o Brizola pelas costas. É um garotinho, uma figura abjeta na política, por isso que ele está onde Eu me está. lembro ele, Galvão, eu trabalhava ali no meu avô, e eu chegava cedo, e o garotinho vinha lá, com aquela roupa bem suada, sapato suado, aquele cinto suado, né? Fazia aquela toda a imagem, e aí ficava lá esperando o Brizola até chamar ele ali, eu falava, pô, governador, o garotinho tá lá embaixo, tal, quer dar uma palavra. Olha, sobe, a gente tomava café junto. E ele já, não, governador, 5 horas da manhã eu já estava na central, panfletando, falando do senhor. Tava porcaria nenhuma, tava num cascateiro. Né? E vi como o padrão dele subiu de uma maneira que eu nunca vi na vida, né? Subiu um padrão econômico. Claro que esse não é o interesse, mas você vê que ele já estava numa maldade. E uma coisa que eu me lembro muito da crueldade também dele, que quis tomar o PDT do Brizola. Verdade, verdade. Usando o poder da igreja, que ele fazia uso político com cheque cidadão, né? E Verdade. principalmente a máquina do governo do Estado. Né? Você Ali se lembra? começa a realmente descarrilhar essa questão. E há essa mistura, onde não havia, né? E ficou claro, né? Tudo para bombardear o Brizola. Inclusive, foi aliado da Globo. Né? E o que eu quero falar é que essa lógica que tu traz é muito importante, né, Galvão, porque mostrar que o Rio de Janeiro, o único governador, né, que planejou uma cidade integrada. Eu estava vendo outro dia, estava numa discussão na Câmara de Vereadores da lei do puxadinho do Crivella, que, enfim, é um horror, é uma mudança urbana sem a cidade estar integrada. Aí eu me lembrei de uma lei do Brizola, que ele fez valer, inclusive, para cima do Marcelo Alencar, que é para deter a especulação imobiliária da orla do Rio de Janeiro, que construir prédio e mais prédio. Ele fez a lei do sombreamento. Aí eu falo, pô, a lei do sombreamento, né? É a única lógica que o Brizola... Você vê, se hoje as praias do Rio de Janeiro têm sol, tem que agradecer ao Brizola, que essa lei do sombreamento proibiu que toda a orla fosse toda ela infestada de arranha-céu, né? Igual o Balneário Camboriú, que não tem sol na areia. Você vê lá 30, 50, tem 80 andares. E era essa a lógica dada para o Rio de Janeiro. O Brizola não. E teve alguns prédios que eles não conseguiam, porque era anterior ao Brizola, em Copacabana, e no Leblon, e algumas partes da outra cidade, Leblon não, em Ipanema, principalmente, algumas partes que começavam no meio da Barra da Tijuca já. Mas a partir dessa lei, ficou proibido qualquer construção que faça sombreamento na praia. Quer dizer, a visão do Brizola já era uma coisa assim formidável, de como ele tinha a visão do mundo, né? Mas ele nunca esqueceu a região, né, a nação e o mundo. Essa ligação do Brizola, pensar nas próximas gerações, inclusive sacrificando algumas eleições dele mesmo, né, porque as pessoas não compreendiam, mas ele não deixava de apontar, olha, eu sei quem são os inimigos do povo, e a nossa política de construção aqui anti-imperialista é pensando nas próximas gerações, né, para acabar com esse complexo de inferioridade que tem no Brasil. O Brasil é o centro do mundo, de fato. O Brasil não pode ser periferia. Nós temos que mudar essa lógica perversa colonialista que não deixa o Brasil ser o sujeito da história, com tanta riqueza. Aquilo que está na Carta do Testamento do Vargas, porra, aquele documento, eu acho que a esquerda deveria ler todo dia, igual o Brizola tinha na sala dele, lá em grande, toda ela escrita em bronze, chumbada na parede. Ele lia, aquilo ali era uma bússola, né? A Carta Testamento, a campanha da legalidade, né, e o corte histórico do que foi a ditadura militar, mostrava claramente quem são os inimigos e aonde que nós temos que apontar. Né? Então, essa leitura do Brizola, faltou esse entendimento para a esquerda, né, Galvão? Para dar no Bolsonaro, para dar nessa evangelização da política que está criminalizando a política e atrapalhando o trabalho sério de pastores sérios, que entendem a pluralidade das religiões, não são adoradores do bezerro de ouro, faz um trabalho belíssimo nessa favela, né? Humilde, e tem essa noção, e aí fica esses grandes líderes religiosos tomando conta
né, e principalmente, né, deturpando a religião e misturando uma coisa Explorando, que não pode ser misturada, que é política com religião. explorando as pessoas, né? Cafetinizando mesmo, tirando do bolso o que ela já não tem e dizendo que é uma aposta que ela tem que fazer com Deus, colocando o nome de Deus em vão, inclusive. Agora, Leonel, eu acho que as esquerdas precisam ler um pouquinho mais da Carta Testamento do Getúlio. Todos eles. Como eu acho também que tem que ler mais Marx. Falta leitura de Marx para a esquerda, porque a direita parece estar lendo mais Marx do que a própria esquerda. A gente não fala mais em luta de classes. A gente não fala mais em transformar o mundo, de revolucionar o mundo. A gente não fala mais. Eu acho importante a pauta identitária. Eu acho que é importante incluir o negro, é importante incluir nossos irmãos LGBTs, é importante incluir as nossas irmãs mulheres. Eu acho que é importante incluir todos, né? Aquilo que discrimina para incluir é importante, né? Porque ficamos 500 anos discriminando para excluir. Mas eu acho que é importante voltar à essência, sabe? Porque nada é pior. É pior do que um capitalista, é a esquerda caviar. É o cara que nunca soube que era fome, que nunca foi lá ver a necessidade do outro, que não tem empatia pelo outro, mas conversa teoricamente num barzinho aí do Leblon. Entende? É preciso ter um conhecimento empírico. Tem certas coisas que não pode se teorizar. Por exemplo, amar. Né? Ou você ama empiricamente, né? Porque teoricamente você não consegue amar. Né? Ou você namora empiricamente, ou não consegue namorar teoricamente. Não é? Então, essa gente é muito da teoria e pouco da prática. Tem um verniz humanista para dizer que é de esquerda, mas não tem a percepção do povo. Não conhece, porque o que é importante é o povo. O Brizola, na campanha da legalidade, não era apenas o governador que está vendo contra o governo, os militares, para poder colocar o cunhado. Podia ser até uma pessoa que não fosse aliada dele. Porque a primeira coisa que o Brizola faz é ligar para o Jânio Quadros, que não era aliado, para saber, vem cá, estão forçando o senhor a renunciar? O senhor quer um apoio? O senhor está precisando de alguma coisa? Isso é ser um homem público preocupado com os interesses do país e não os seus próprios interesses. E eu vou te falar, o Jango é um cara que eu respeito, que eu gosto, eu acho que só não foi melhor porque impediram, mas se o Jango ouvisse o Brizola naquele episódio e subisse com o terceiro exército e o povo do Rio Grande até Brasília marchando, não tinha golpe de 64. Não tinha golpe de 64. Não tinha nem Fernando Henrique, nem Bolsonaro. Nada. O país seria outro. Nem Rede Globo. O país seria outro. Seria um país revolucionário. Você sabia que estava marcado para o dia 13 de maio de 64 um evento em Brasília com o Jango e com Paulo Freire para adotar o método Paulo Freire de alfabetização, a metodologia lá chamada pedagogia do oprimido, em nível nacional. O país seria outro. O país seria outro. Então, são essas coisas que valorizam muito a história e a biografia do Brizola. Teve um... Esqueci o nome dele agora. Ele era presidente da Câmara na morte do Brizola, lá do PCdoB, enfim. Ele disse uma coisa sobre o Brizola, que a época da morte, que para mim foi o que mais definiu o Brizola. Brizola amava mais a glória que o poder. Ele tinha que estar do lado certo. Ele tinha que estar do lado do povo. Talvez ele e o Prestes tenham sido os políticos com maior coerência na sua história de vida. Prestes apoiou o Getúlio, que ele tinha pessoalmente tudo para não apoiar, tá certo? Porque os homens erram também, por melhores que sejam. E o próprio Brizola, quando foi candidato ao governo do Rio Grande,
não queria o apoio do Prestes. E o Prestes disse: eu vou apoiar porque você é o melhor candidato. Eu não estou te perguntando se você quer o meu apoio. Eu estou lhe dando o meu apoio. Isso, perfeito. Deixa eu só ler uma fala do Pacto, do companheiro Pacto aqui. Bota de novo. Aqui, a esquerda prefere Felipe Neto a ler mais. Ou seja, Felipe Neto é a uberização da política, claro, né? Existe importância em quem tem alto alcance, mas não lermos Marx e aceitar a demonização feita pela direita em Marx. Precisamos de uma esquerda mais crítica e menos colonizada, mais Guerreiro Ramos, menos Zygmunt Bauman. É exatamente isso, ou seja, a uberização da política, o Felipe Neto, ou seja, não tem esse diálogo com a história, né? O Valério Curvo dos Estados Unidos, que história linda, a vida do Brizola e é do Vargas. É a história do povo brasileiro, desse sofrimento que tu estava narrando, né, Galvão? Se não tomar cuidado, o Edir Macedo vai tomar conta de tudo. E eu digo ainda que podem substituir a estátua do Cristo Redentor pela estátua do Edir Macedo, hein? Cuidado. Que imagina. Essa. Tem que cair um raio na cabeça antes, né? Exatamente. Por isso que eu te falo, Galvão, que o corte histórico é 64, porque 64 foi a vitória da mídia, da televisão, que formou essa turma aí de Mamãe Tô Fortinho, do Xuxa Bodytech, né? Ou seja, a TV criou essa milícia, esse caldo cultural aí que deu no Bolsonaro. Essa é a explicação lógica, né? Agora eu vou te falar uma coisa, Leonel. Eu acho que para a CIA, para as agências de inteligência americana, que sempre usou a América Latina como latrina, como curral, como, enfim, quintal das suas experiências maquiavélicas, né, é aqui no Oriente Médio, por causa do petróleo. O pecado do Brizola para essa gente foi o encampar a ITT e a Bondeshare, transnacionais estadunidenses, numa época em que o mundo estava, de fato, numa polarização muito grande entre comunismo e capitalismo, né? A União Soviética e tal, a China lá como grande em tamanho, mas ainda um país agrícola, mas isso foi emblemático. Em 89, estava lendo sobre isso, em 89, quando o Brizola estava na frente, em março, estava na frente nas pesquisas, estava lá na frente. Aí que inventaram o Collor, mas estava lá na frente o Brizola. Não tinha para ninguém. Teve uma reunião em Brasília, no escritório que a CIA tinha aqui, para justamente tratar de um possível golpe de Estado, uma vez o Brizola ganhando as eleições. Então, as pessoas têm que se aperceber, quando o Brizola falava assim, perdas internacionais, o que o Brizola queria dizer? O modelo de mercado é o mesmo modelo da época em que o Brasil era simples colônia portuguesa. É aquele modelo da metrópole versus colônia. A colônia vende produtos primários a preço de banana e compra manufaturados, tá certo, a preço de ouro. Então, são essas perdas internacionais que o Brizola falava que estão aí até hoje. O que o Brasil mais vende? Commodities, produto primário. Isso é um nome bonito para dizer que você... Ou seja, a política de se trocar pau-brasil por espelho, copo e qualquer outra coisa está aí até hoje. E nenhum país vai sair do subdesenvolvimento, vai sair da exploração, vai sair da miséria, né? Principalmente o seu povo, se não mudar essa lógica. O que o Bolsonaro está fazendo hoje? Né? No governo Lula e Dilma, estavam fazendo um monte de indústria de processamento de petróleo, as usinas. E por que estão vendendo? Estão entregando, estão dando a preço de banana agora, para manter isso aí. Por que se endivida tanto o Estado? Ô, Leonel, 51% de tudo que é arrecadado em um ano, 51% é para pagar juros a banqueiro, pô. Então, o Brasil tá servindo ao rentismo, ao agiota. Agiota é bandido, mesmo o banqueiro, pô. Mesmo o banqueiro vive da exploração dos outros. Quantas pessoas não se mataram por terem dívidas enormes aí contraídas por juros
canalhas. Então, essa gente aí já deu o que tinha que dar. Tem que ter alguém realmente, tem que ter, com a ajuda dos trabalhadores, mas tem que ter alguém que rompa com isso aí. Olha, eu tenho 4 anos de mandato, eu vou ficar 2 anos sem pagar essa merda. Eu vou deixar de dar 1,5 trilhão. 1,5 trilhão, eu vou ter 3 trilhões e eu vou transformar o Brasil. Eu vou botar escola boa em tudo quanto é lugar, eu vou nacionalizar a escola. Por que o Banco do Brasil tem boa infraestrutura, do Oiapoque ao Chuí? E uma escola pública é a prefeitura desgraçada que depende do dinheiro do Estado ou dinheiro do governo federal que tem que manter a escola primária, por exemplo, a escola de base. Por que isso? Por que isso? É para precarizar a educação pública. Porque se você tiver uma base boa, cara, você aqui em cima, você aprende tudo, meu amigo. Eu lembro de um juiz aí do Rio de Janeiro que mandou uma petição de um advogado para a OAB e solicitando, se eu fosse vocês aí, fazer um novo exame com esse cara. Esse cara não sabe escrever. E passou pelos bancos universitários. É porque tem um analfabetismo estrutural. Assim como tem o racismo estrutural, existe um analfabetismo estrutural. Não se ensina com qualidade na base para não chegar lá em cima e concorrer com a classe média alta. Porra. Porque a educação transforma o ser humano, entendeu? E ninguém mais investiu em educação nesse país que o Brizola. Olha lá, com toda certeza, Rafael, o companheiro Pacta fala que tivemos 3 políticos progressistas em toda a nossa história brasileira. 2 sofreram o golpe, e o Lula só não sofreu porque conseguiu conciliar classe e largou seu lado sindical socialista. É verdade. Agora que passamos por 64, nos desindustrializamos, ou seja, é a primarização da economia, né? E a Rede Globo domina o mercado midiático. Temos uma estrutura muito propensa e um novo golpe, caso venha uma figura perto do que era o Brizola. E Galvão, e eu quero chamar a atenção, ele falou uma questão, agora sim, eu desmutei ele. Agora, só que tem uma coisa que inverteu, né? A Globo cria o Bolsonaro para destruir o PT e atacar o Lula. O candidato era o Alckmin, né? Não elegeu. Só que agora ela não sabe o que fazer com o Bolsonaro. Ela está perdida igual cego no tiroteio. Né? Ela não sabe. O Bolsonaro vai jantar a Globo. E aí, pior, ela não sabe o que fazer com essa ascensão, né, das emissoras americanas no Brasil que estão entrando. São donas da Record e dona da CNN, sobre testa de ferro do Edir Macedo, da Universal, que se deu na mão desse cara um grande poder hegemônico. Ou seja, é dono de partido político, é dono de rádio, é dono de televisão, de canal aberto, canal fechado, é dono de jornal, dono de igreja, dono de partido político, partido republicano, onde estão os filhos do Bolsonaro, não é? E agora é dono do Banco Renner. Não há no mundo alguém com um poder econômico desse. Nós não podemos permitir poder econômico e poder político aliado num só. Nem o Berlusconi conseguiu tal façanha, né? Que é de extrema direita. E agora está de Covid. Negou a Covid, tem um restaurante de luxo. O restaurante de luxo dele é o que mais contaminou a população italiana, e agora ele está com Covid no hospital, está em apuros. Poxa, eu espero que passe bem, mas você vê a maldade, a crueldade. Ou seja, isso que você está falando é importantíssimo, a luta de classe, porque quem dá golpe no país, a gente tem que nomear, porque é importante nomear, dar nome aos bois. Né? São justamente os milionários, os ricos. Esses são os golpistas, esses são os exploradores, os que mandam dinheiro para fora do país. Esses sempre vão estar... Isso, vão estar atrelados aos fascistas, aos liberais, né, ao PSDB, ao DEM. É essa que a esquerda esqueceu de fazer e falar da luta de classe, para o povo entender o que significa isso. Vamos olhar lá, numa pilha no supermercado de água, né? Tá 1, 2, 3, 4 águas em cima. Aquela água só está em cima porque o de baixo está sustentando. Claro. É essa a grande questão. Se tiver essa conscientização, que o CIEP era essa sementinha de conscientização, que na 5ª série tinha uma cartilha e dizia:
Por que que o trabalhador de baixa renda é tratado por desprezo pela sociedade? Né? Por que que o índio é tratado como um ser atrasado? Olha lá, Damares e o Guedes. É isso mesmo, perversidade. Taxar as heranças, é isso? Por que que o negro tem a necessidade de embranquecer, alisando seus cabelos, perdendo sua negritude? Por que que educamos as meninas para a submissão, repetindo os mesmos erros da sociedade, o machismo estrutural? Então, quando a gente fala a questão, inclusive, a pauta de gênero, a pauta a moral, você vê que o CIEP trabalhava para mexer com duas estruturas, Galvão, que te paga um preço altíssimo na nossa sociedade, que é o racismo estrutural e esse machismo estrutural. Né? E que agora a Sinel Pentacoli, tanto o Bispo Crivella, é seu Gárgulas, esse mesmo, o Crivella e o seu patrão, o Edir Macedo, promovem esse machismo estrutural e esse novo racismo estrutural velado. Né? Então, o CIEP era justamente a espinha dorsal, né? Foi onde eu construí uma biblioteca escolar com um prédio de verdade. A espinha dorsal para quebrar esse modelo neoliberal, antipovo e anticristão. Não dá para você ser cristão e apoiar um modelo que requer o quê? Requer que a maioria do povo fique pobre, né? Porque não distribui renda, que mantém uma pequena classe bem abastecida. É que nem a geografia do Rio de Janeiro. Vamos olhar a geografia do Rio de Janeiro. Uma parte pequenininha do território recebe todas as verbas, que é a Zona Sul. Lá não falta água, não falta luz, não falta segurança, né? Tem escola de primeiro mundo para a classe rica, tem as universidades, né? Aí você vai na Zona Oeste, Cesarão, aí que é a tua área, que você vai lá, meu irmão, aí falta tudo. Né? Ou seja, a maioria da população mora na Zona Oeste. Né? Verdade, Os recursos da cidade deveriam ser distribuídos igualmente para a cidade. Não, é só para a classe rica, aquela classe elite, né? A cidade litoral. Né? Então, é justamente essa lógica perversa que a gente não discutiu a luta de classe. Né? E isso cada vez vai ficar maior no mundo. Né? O neoliberalismo e o socialismo vão se confrontar. Essa política que está dada aí não tem como existir no Brasil a não ser dando pancada nos pobres. Caveirão, que nem você entrou, negro, açoitado, o racismo, o machismo estrutural. A morte, assassinato. Exatamente, é isso mesmo, Galvão. Então, extermínio, ou seja, o neoliberalismo para existir requer pancada nos pobres, nos negros de tão pobre tão negro, como diz a Vera Malaguti, a favela como prisão e a prisão como favela. Esse modelo só pode existir assim. Então, ele é, de fato, a grande questão da luta de classe, e que o Brizola trabalhava muito bem nisso. Né? E só que nunca descuidou, porque o Brizola era regionalidade, né? Nação e mundo, e ele nunca perdeu o sotaque, né? Nunca perdeu a analogia do campo. Por que ele dizia isso? É porque esse negócio que o vereador tem que ser do bairro, né? Ou seja, o município não pode discutir política nacional, como se Carazinho, o Brizola não soubesse que Carazinho tinha política e não poderia discutir a política, como São Borja. Então São Borja matou mais uma vez, nem nasceu Getúlio, nem nasceu o Jango, quer dizer, e nasce no município. Então a importância da esquerda também, ela deixou de disputar os parlamentos nos municípios, né? Para começar a combater, fazer uma contraponto, né, à direita, e justamente isso que a gente está dialogando, Galvão. Né? Então, agora, Galvão, eu quero Leonel, passando a palavra para ti. Só, claro? O Brizola foi o cara que uniu a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida como uma cidade partida, separada. Quem estava nos guetos dificilmente ia para a Zona Sul, até porque era muito contramão. Quem cria as linhas que levam da Zona Norte, da Zona Oeste, para a Barra da Tijuca, né, que é a parte nobre da Zona Oeste, e para a Zona Sul, para ir para as praias, etc., foi o Brizola. E era muito questionado pela aquela elitezinha burguesa, né, carioca. Né? Veja só, a origem da burguesia carioca da Zona Sul são traficantes de negros escravizados na época do Brasil Colônia e Império. São as mesmas famílias, a mesma elite que se
que se propaga e perpetua, e que odeia pobre, que odeia preto, que acha que é ariana, que acha que é europeia, não reconhece a mestiçagem. Então foi o Brizola que integrou. Quando houve aquela armação da Globo no segundo mandato do Brizola, que pagou meia dúzia de moleques para fazer arruaça e começaram a dizer que era arrastão, que era não sei mais o quê, que deu na CNN internacional da época, e a gente lembra que não tinha tanta integração assim, não tinha internet. Então, a Globo distribuía lá fora. A Globo distribuía lá fora, no intuito de destruir o governo do Brizola. E foi uma época, ô Leonel, muito difícil para o Brizola. Brizola perdeu o Darcy logo depois, Darcy muito doente, perdeu a dona Neuza, estava cuidando, tratando da dona Neuza, e o Brizola sendo atacado pela elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que não aceitava. Tinha até uma história da escuta que pegaram dos caras falando pelo rádio, tentando uma forma, inclusive, de matar o Brizola. Isso é importante falar. Brizola correu risco de vida no segundo governo dele aí. Que não foi brinquedo, não. Não foi brinquedo. Lutou contra toda essa gama de bandidagem, de fato, que é quem se apropria do Estado para matar os outros. Né? Brizola, no primeiro governo, Leonel, eu esqueci agora o nome do comandante da PM, que foi assassinado. Que foi assassinado. Cara, Nazaré Cerqueira? Nazaré Cerqueira. Primeiro negro comandando a PM no Rio de Janeiro. Foi histórico. Veja só. Ele era o primeiro negro em primeiro escalão, tá certo? Secretário negro, o Brizola que botou. Doutora Eide Aleda, tu te lembra? Eide Aleda. Então, o Brizola sempre foi vanguarda e sempre foi a esquerda da esquerda. Olha aí, ele, doutor Vivaldo Barbosa, eu gosto muito do Vivaldo, viu? E o Brizola. O Cerqueira foi assassinado pouco antes do garotinho tomar posse, né? Ele estava indo visitar o doutor Nilo Batista no escritório dele. Então, Nazaré Cerqueira foi um cara que o trabalho dele foi premiado lá fora pela ONU, meu amigo, como alguém que respeitava os direitos humanos numa terra onde se matava negro, se matava pobre, se criminalizava, enfim. E era a Secretaria de Justiça, não de Segurança, né? Justo, justo. Então, eu acho que é muito importante revisitar o Brizola, revisitar sua história, revisitar o que marcou, né, a história do Brasil nos atos do Brizola enquanto governante. Rapaz, eu entrei no site do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que eu acho um dos movimentos mais importantes da história do Brasil. Ao Nazaré Cerqueira aí. E estava lá uma reportagem da época do falecimento do Brizola, dizendo que o Brizola foi o avô do movimento Sem Terra no Brasil. Ele criou o MASTER, Movimento dos Agricultores e Trabalhadores Sem Terra. Isso lá no Rio Grande. Expropriou, meu amigo, propriedade da própria família para entregar. Não fez negócio, não, como a maioria faz, não. Foi simbólico o negócio. Foi um cruzeiro. Então, quem é que faz isso hoje, Leonel? Hoje a gente tem poucos políticos no poder, tem muito ladrão, tem muito negociante, tem cara que quer entrar para fazer negócio. Mas pessoas que amam o poder para marcar a história, a boa vaidade, né? Aquilo ali eu ajudei a construir. Está vendo aquilo ali? Aquela comunidade hoje tem água porque eu levei. Então, isso, o Brizola, realmente, cara, é fantástico. Fantástico. Né? Ele ajudou a organizar e ajudou os nossos irmãos ali a terem uma vida mais digna. Porque no campo, Leonel, o campo, a gente fala da violência nas cidades, o campo é o lugar onde o menino chora e a mãe não vê. É muito violento. Os coronéis, os donos de terra, de glebas, né?
ter gente com muita terra no mundo deveria ser crime, porque isso aqui tem que ter uma subsistência, as pessoas têm que viver, as pessoas não podem ser escravas. Eu estava vendo numa CPI que teve aqui sobre a morte dos Guarani Kauás. Eu sou muito amigo do pessoal do Xingu, viu? Principalmente a tribo Ioalapiti. Você pode ver que no meu perfil tem Ioalapiti, que eu botei no nome, porque eu recebi um irmão indígena em casa, ficou aqui uns dias, em Brasília, na época que eu era do Ministério ainda, do Trabalho, e aí eu recebo uma ligação: olha, teu pai está ligando. Eu falei: mas meu pai é falecido, será que é uma ligação espírita, né? Aí eu atendi. Falou: olha, aqui é o fulano de tal, o Sari ficou na sua casa, você cuidou do Sari. E ele disse que para ele você é irmão dele. Então agora eu sou seu pai. Olha o nível de humanidade dos nossos irmãos indígenas, sofridos, assassinados, abusados, e agora o governo deixando eles morrerem propositalmente. Assassinos, entendeu? Recusou a levar água. Canalha. E levar equipamento. É canalha. Você sabe que a tribo Ioalapiti, eles agora contrataram uma médica e botaram lá, fizeram uma vaquinha virtual para botar uma lona, porque o governo não fez nada. E morreu o grande cacique Aritana, que é o cara da mesma estatura do Raoni, entendeu? O cara que era amigo dos irmãos Vilas Boas, o cara que fez o Quarupi na morte do Darcy Ribeiro, meu amigo. Porque o Darcy foi o cara que fez o grande lobby para os indígenas do Xingu terem aquele território, junto ao Getúlio. Então, nessa CPI, eu vi uma indígena lá de 60 anos dizendo assim: estou cansada de ser estuprada. O campo é violento, o campo é desigual, o campo é de quem tem o poder econômico e o poder das armas. Então, quando o Brizola ele pega uma gleba, divide e entrega, ele está fazendo uma revolução. Brizola estava à frente do seu tempo pelo menos uns 100 anos. Então, isso só vai ter algo parecido com reforma agrária um pouquinho no governo do Fernando Henrique, porque a invasão era muito grande, ele tinha que dar uma resposta, e nos governos populares que teve da Dilma e do Lula, principalmente. Então, veja bem, existem muitas críticas que a gente pode fazer aos governos populares do Lula e da Dilma. Eu até, como convivi no governo, tenho até mais críticas ao governo da Dilma até do Lula. Eu acho que depois de 2014, ela adere em algumas questões econômicas que eram questões do adversário, e não aquelas... tanto é que pega o Levi e coloca como ministro da Fazenda. E o Levi sabota realmente o governo, faz o diabo, né? Falava mal dela pelas costas, satirizava, né? Muito da questão do machismo realmente, na misoginia, né? Mas os governos tiraram da miséria uma grande parte da população, fez preto e pobre viajar de avião, que é dar acesso ao consumo, e fez preto e pobre entrar na universidade, que foi as duas coisas que a classe média mais detestou, porque aquele ranço, como disse o Gessé de Souza lá no Elite do Atraso, né, da escravidão à Lava Jato, quando o cara se vê igualado com um negro, que ele tem nojo, né, que ele herdou lá atrás do senhor de escravo, que teve que, depois da Lei Áurea, perder o patrimônio e entregar o cara para a liberdade, né, ele passa a ser odiado. Então, quando vê alguém que está lá, ele se sente incomodado. Quando ele vê alguém negro sentado numa sala de aula, na PUC do Rio, ele fica ressabiado. Pô. O cara está competindo comigo, pô. Quantas vezes a Marielle passou por discriminação na PUC? Eu vi algumas reportagens dela relatando isso.
Então, Leonel, eu acho que a gente está do mesmo lado, meu irmão. É o lado do oprimido, do pobre. Você sabe que eu não sou uma pessoa de ficar rasgando seda com ninguém. Com ninguém. Talvez por isso alguns não gostem muito até. Mas eu tenho acompanhado à distância e vejo que você está do lado certo. O Brizola falava assim, nas reuniões ele dizia assim, o que o doutor Getúlio faria? E eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o que o Brizola faria? E você está do lado do cara da favela, da comunidade, do negro, você está do lado dos nossos irmãos LGBTs, você tá do lado dos oprimidos. E a gente tem que estar do lado deles até não existir mais oprimido no Brasil. Essa é a nossa missão, que a gente vai morrer talvez sem ver essa transformação. Mas a gente precisa lutar. O mais importante que alcançar é lutar. Porque o exemplo da luta do Brizola, eu não me esqueço, cara, a gente era da JS, a gente tinha lá a presidência do Grêmio Estudantil do Colégio Bennett, e a gente levou o Brizola para dar uma palestra. Foi 1 ano, 2 anos antes da morte dele. Meu irmão, o Brizola falando, uma hora ele diz, né? Eu sei o que é você querer estudar e não ter dinheiro e ficar puxando o paletó dos políticos, falando assim, por favor, doutor, eu quero estudar. Ele falou isso, ele já estava com 80 anos, Leonel. Ele falou isso com os olhos cheios de lágrimas. No dia da morte do Brizola, eu perdi a voz, meu irmão. O Brizola, para mim, era como se fosse um avô, como se fosse alguém que, de alguma forma, cuidou de mim, quando eu não tinha nada, nada, nem consciência. Né? Porque uma criança de 11 anos, ela tem noção, mas não tem consciência. Então, acho que é muito importante a gente rememorar, a gente celebrar a vida que o Brizola deu ao país e às pessoas. E a gente sabe que, às vezes, o político que se dedica ao povo não tem nem muito tempo para cuidar dos seus mesmos, né? De estar ali. Mas ele se dedicou. O Brizola é um patrimônio não só do Brasil, como da humanidade. O Brizola é reconhecido por gente lá fora. Né? O Brizola foi reconhecido pelo pessoal da Internacional Socialista, mas não essa que está aí, que está cada vez mais no colo da direita, mas aquela do Willy Brandt, né? Do Mitterrand. Né? Enfim, eu acho que Brizola transformou muitas vidas. Eu sou uma pessoa transformada por uma ação política do Brizola. E eu vou lhe falar, Leonel, o poder, principalmente em Brasília. Brasília é um lugar onde se tritura seres humanos. Você sai triturado daqui, da máquina. Porque às vezes o cara faz concurso, meu amigo, é só para ter uma estabilidade. Ele caga e anda para a função dele, às vezes caga e anda para o povo. Eu não estou falando do cara que está na ponta, o servidor que está na ponta talvez seja o cara mais consciente de ajudar o próximo, porque ele vê a dor do outro. Mas o burocrata que faz lá o planejamento, ele às vezes se aliena de tal forma, porque aqui foi uma droga o Juscelino ter criado Brasília, porque isolou. Desenvolver-se aqui de outras formas, meter-se aqui uma Las Vegas, eu acho que traria mais benefício econômico para a região do que a capital, meu amigo. Que isola até porque as o pessoas. cassino aí é outro, né? O cassino aí é outro. Então, assim, falta essa percepção, essa sensibilidade do outro lá na ponta. É o que eu dizia para os meus servidores. Quando você faz um projeto, você está afetando a vida lá na ponta. Então, se coloque no lugar do outro, veja. E quando era possível até fiscalizar, botava lá o burocrata para ir para ver. Para ver. Então, a realidade é muito distante. Mas o Brizola não tinha essa. Vou citar dois fatos, Leonel, muito característicos do Brizola. Brizola era o gestor que ia lá na ponta ver se funcionava. Brizola, uma vez, chamou o piloto lá do governo do estado e falou, muito bem, vamos para Bom Jesus do Itabapoana, fronteira com o Espírito Santo.
Vamos nesse CIEP aqui, ó. Comandante Maia. Chamava o comandante. Meu amigo. Ele não avisou a diretora. Ele desceu lá na hora do almoço, queria almoçar com as crianças, ver se estava funcionando. Ai da diretora. Ai da diretora, se não tivesse feito o dever de casa. Porque o Brizola, quando entrou no governo, ele tinha a máfia da merenda, que roubava a merenda escolar, roubava o dinheiro da merenda, e as crianças comiam pão com uma manteiga. Espero em Deus que aquilo seja manteiga, tenha sido manteiga. Era um troço, era uma banha, e comia. Com ele, não. A criança tinha comida balanceada, cardápio feito por nutricionista, e ele descentralizou. Deu para cada diretora de escola a liberdade de comprar a comida, inclusive ajudando a economia local ali. E as diretoras passavam, vem cá, são quantas dúzias de laranja? 20 dúzias. Você sabe quanto são 20 dúzias, meu filho? É 20 vezes 12. Conta aí. E se não viesse, devolvia. E a outra é de um companheiro nosso, que era presidente de uma das associações de moradores da favela da Maré, do Complexo da Maré, que o Saturnino, quando era prefeito, ele foi eleito, Brizola fez um acordo, olha, os CIEPs da cidade, a prefeitura cuida e implementa, né? vai construir. E do Estado fica... Esse era o acordo de Cavaleiro. O Saturnino não recebeu o nosso companheiro lá. E ele foi para a porta lá do Palácio Guanabara, sentou no meio-fio, de manhã cedinho. O Brizola nunca morou em palácio, nem em Laranjeiras, trabalhava lá no Guanabara, morava no apartamento dele. Né? E chegou lá, viu o companheiro, botou o companheiro para dentro. Entra aí, o que houve? Olha, o prefeito não me atende. Mas o que você quer com o Saturnino? Eu quero um CIEP lá na minha comunidade. Brizola ligou para o Saturnino, estou mandando ele, botou o presidente da associação de uma favela no carro oficial e mandou ele lá na prefeitura. E o Saturnino teve que receber. E foi colocado o CIEP lá na comunidade, entende? Então, esse é o Brizola, meu amigo. Igual a ele, não se fabrica mais. Então, a gente tem que tomar ele como exemplo e lutar para estar no poder, para fazer 1/10, pelo menos, do que esse homem fez. Galvão, obrigado. Estamos aqui já no final da nossa bate-papo. Passou voando, eu nem vi, Galvão. Foi 1h e 33. Eu vou ter que... Amanhã a gente tem um impeachment do Crivella, que nós vamos votar, que ainda vou estudar aqui. Vamos ver se a gente consegue livrar o Rio de Janeiro desse verdadeiro Leviatã que representa o Crivella, né? Mas quero te agradecer por manter viva a memória do meu avô, Leonel Brizola. Você sabe que o Brizola, eu me identifico com o Brizola na política, na história, na vida, não por ser parente, até porque às vezes ser parente é dor de dente, né, Galvão? Como é que é, né? O Brizola teve muito problema também, né? Enfim. Que horas é a votação? A partir de 3 horas da tarde começam as discussões e 4 horas é a votação. Amanhã. Vou acompanhar. Quero que todos acompanhem, vai ter lá o chat, mandem impeachment já, fora Crivella. Você vê, o Crivella é tão cruel que no meio da pandemia ele cortou 30 milhões da alimentação dos estudantes da escola pública. E é o seguinte, pior, e quando ele mandou cesta básica, mandou menos de 1 quilo para cada aluno, ele mandou comida estragada. Podre. É podre, você viu. Eu pergunto. Podre, resto. Eu costumo dizer, ele como cristão, eu ia perguntar para o Crivella, você como cristão, Jesus quando multiplicou os peixes e multiplicou os pães, ele disse quem é que ia comer? Como é que um cristão faz uma coisa dessa? Para mim, isso define a crueldade do ser humano, que é esse cidadão Crivella e essa força dessa Igreja Universal aí. Isso é muito cruel. Muito cruel. É o cristão que o diabo gosta. É o verdadeiro Leviatã. Galvão, tuas considerações finais. Vamos repetir aí essa live. Hora porventura eu passar para o Brasil, eu vou te dar um abraço pessoalmente também. Mas tuas considerações finais aí, meu muito obrigado, viu, cara? Meu irmão, só tenho que te agradecer. Obrigado pelo carinho, pela consideração. Conte com a gente no que precisar.
Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa, que a gente tem amor, tem carinho, que recebe todo mundo de braço aberto, mal conhece o carioca, mal conhece alguém, já está brincando, já está sacaneando, já está, né, levando um bom humor, até na crítica, né, tem um bom humor. O Cristo Redentor, tu sabe que o projeto do Cristo não era esse Cristo de braços abertos, era um Cristo com uma cruz e uma bola. E foi na época que ia ter a primeira Copa do Mundo. Então o pessoal batizou no Rio de Janeiro como, olha, o projeto do Cristo da Bola. Aí alguém teve um insight e falou, isso não vai ser Cristo Redentor nunca, gente. Vai virar Cristo da Bola pro resto da vida. Vamos ver outro projeto. Tira essa bola da mão do Cristo. Essa é a alma do carioca, né? Que é a alma também do indígena. O indígena, ele é muito brincalhão, ele gosta de satirizar, entendeu? Então, eu acho que o Rio tem o privilégio de ter gente como você, de ter tido a Marielle como vereadores também. E o PSOL é um partido que eu tenho muito carinho. Essa semana mesmo impediram uma pessoa de ser candidata porque foi formada no Renova BR. Se todos na esquerda fizessem isso, eu acho que a gente teria uma outra esquerda. Então, meu irmão, não muda, seja isso que você é, seja qual for o teu caminho, ser vereador ou presidente da República lá na frente, não se esqueça dos pobres, não se esqueça dos pretos, não se esqueça do velho Brizola, porque quem ama não esquece. O amor jamais acaba. É bíblico isso. Obrigado pelo carinho, pela consideração, e vamos nos ver mais vezes. E eu estando no Rio, vou te dar um alô para a gente dividir um prato de alface cercado de muita gordura e colesterol. Tá bom? Grande abraço, né? Rafael. Saudações brizolistas. Obrigado por tudo.